Hoje nós vamos falar da termodinâmica. Nós estávamos falando das transformações termodinâmicas, transformações gasosas. Vamos falar agora da isobárica. Depois a gente fala da isodorante. É a mais legal que tem. Transformação isodorante. Ficou feia essa linha aqui. Isobárica. Olha só, o próprio nome já fala, né, gente? Bar é a unidade inglesa de pressão. E isoconstante. Então, uma transformação a pressão constante. Pressão, ela será uma constante. Bom, como identificar que a transformação ela é isobárica? Quando não tiver atrito entre o pistão e o cilindro. Mas por que, professor? O atrito faz a transformação não ser isobárica? Sim, observe. Imagine que aqui eu tenho um cilindro. Né? Esse cilindro contém não, professor. Contém. Ele contém aqui um êmbolo, né? Um pistão. Ficou muito feio meu desenho. Desenhar no quadro é melhor. E esse pistão ele encerra um gás de álcool. Tá bom? Tem aqui um gás de álcool. Senhores, se não há atrito entre o pistão e o cilindro, ele é totalmente livre para se mover, né? Quem sustenta esse pistão é o próprio gás. Né? Como que o gás sustenta esse pistão? As moléculas ficam vibrando, né? São agitadas, elas ficam colidindo com as paredes desse cilindro e também com o pistão. Na hora que ela colide, ela transmite. Bom, a gente ainda não estudou isso, né? Mas é comum os físicos falarem sobre isso, né? Que é transferência de momento. As moléculas elas vão produzir uma força nesse pistão, uma força média igual ao peso desse pistão. Né? Então, quem sustenta esse pistão é o próprio gás. Se você fornece calor para esse gás, essas colisões elas ficam mais intensas, então a força média produzida pelo gás, pelas moléculas do gás no pistão, fica maior. E por causa disso, o pistão sobe. Ele vai ter um deslocamento aqui. Mas se o pistão sobe, o volume fornecido ao gás aumenta. E se o volume fornecido ao gás aumenta, a tendência é a pressão cair. Né? Ou seja, se o êmbolo ele for totalmente livre para se mover, toda vez que a pressão tentar aumentar, o êmbolo sobe, a pressão cai. A pressão não consegue aumentar porque o volume aumenta livremente, o volume necessário para o gás ocupar com certa pressão, ela é variável, né? Ele vai ocupar o volume que quiser. Então, toda vez que a pressão tenta aumentar, ele sobe, a pressão cai. Tá? Então, toda vez que uma questão falar que o êmbolo ele é totalmente livre para se mover, não há atrito, pode saber. Essa transformação ela é o que, senhores? Ela é uma transformação isobárica, uma transformação a pressão constante. Ok, senhores? E se a transformação ela é isobárica, qual a relação entre as outras grandezas que definem o estado de um gás? São elas PV e T. Né? Essas grandezas definem o estado de um gás. Se a pressão ela é constante, quando o gás esquenta, né, o que tem que acontecer com o volume desse gás para a pressão não mudar? O volume tem que aumentar também. A Murta disse aqui, mas aí nessas transformações só cai situação onde tem pistão? Deixa eu... Normalmente Murta, mas... olha, às vezes aparece também seringa, né? Que é quase a mesma coisa, né? Que é um cilindro com pistão, tá bom? Mas tem outras transformações que acontecem, né, em outros tipos de objetos que contêm gases, mas aí não chega a ser uma transformação isobárica, né? Porque o volume ele é constante, né? Uma transformação isocórica, tipo um botijão de gás, entendeu? É um tipo de questão também. Um carro movido a gás natural foi estacionado no sol.
O gás lá dentro vai esquentar. Que tipo de transformação que é essa? Ela é isocórica, né? Porque o volume não muda ali, entendeu? Do recipiente que contém o gás do carro. Às vezes aparece também a panela de pressão antes da pressão ser maior do que a pressão fornecida pela válvula. Então você não tem um gás escapando, ela é isocórica também. Entendeu, minha querida? E na maioria das vezes, se o cara não te der um pistão, né, que quase sempre aparece, a gente não vê especificamente qual que é o objeto que contém o gás. A gente faz uma análise gráfica. Daqui para frente, a maior parte das questões vão ser assim. O cara te dá um gráfico, e aí, a partir dessa análise do gráfico, ele te pede alguma informação, né? Tipo, variação da energia interna, trabalho, pressão, entendeu? Então a gente não consegue enxergar qual que é o mecanismo que faz, que contém aquele gráfico ali, né? Que descreve a transformação gasosa, tá? Então, beleza. Bom, então, para a pressão ser constante, se a temperatura aumentar, o volume tem que aumentar também. Se o volume não aumentar, então a pressão não fica constante, tá? Se a temperatura cair, o volume tem que reduzir também, para a pressão ser constante. Então a gente pode falar que V é diretamente proporcional a T, né? Porque se a temperatura aumenta, o volume aumenta. A temperatura reduz, o volume reduz, né? A gente pode transformar aqui a proporcionalidade numa equação, colocando o sinal de igualdade em uma constante multiplicativa. Então fica V igual a KT. Como que é o gráfico disso, hein, senhores? Como que essa função aqui, V igual a KT, como que é o gráfico dela, hein? Qual figura de linguagem? Será que é uma hipérbole, uma parábola, uma prosopopeia, uma metonímia? Não, professor, isso é uma reta. É uma reta. Por que é uma reta, hein? Porque essa função ela é análoga à função f de x igual a ax mais b, que é uma reta, né? Onde k é o a aqui, o coeficiente angular, que te dá a inclinação da reta, e o b é o coeficiente linear, que mostra onde a curva toca a ordenada. E ela parte aqui do zero. Por quê? Quanto menor for a temperatura, menor fica o volume, e essa função matemática ela tem que ser aberta na origem, né? Aqui tem que ser bolinha aberta, né? Por que é bolinha aberta, professor? Que parada é essa? Vocês lembram, gente? Bolinha aberta, o que é isso? Significa que na origem a função não está definida. Porque não pode estar definida. Imagina um gás ter volume zero. Como assim, professor? Um gás ter volume zero? Então não existe. Por isso que a função não está definida na origem. E nem a temperatura ser zero. Né? Não tem como, é inalcançável a temperatura zero. Lembrando que a gente sempre fala de temperatura em Kelvin, tá, senhores? E não é possível a gente alcançar o 0 Kelvin. A gente chega bem perto, mas 0 Kelvin não dá não, tá bom? Inclusive você vai violar uma lei física. E depois eu te conto qual. Então beleza, é uma reta, o gráfico V por T da transformação isobárica, beleza? Não tem nenhuma implicação aqui na primeira lei da termodinâmica, que é Q igual a W mais ΔU. Na isobárica, o Q não é zero, o W não é zero e o ΔU também não é zero. Tá? Só que a única transformação que admite a expressão P∆V para o trabalho. Lembra? Quando eu te ensinei o trabalho realizado por um gás, foi até a videoaula, né? Eu disse que apenas a transformação isobárica que admite essa equação. Tá? Porque ela parte da expressão FD cosseno θ de trabalho, e essa expressão de trabalho só pode ser usada para força constante. Então a pressão tem que ser constante na expressão W igual a P∆V. Ok, senhores? Dúvidas aí na isobárica? Tranquilo, né? Isso aqui é fácil, né? Alguma dúvida aí? Não, né? Beleza, beleza? Vamos para a próxima então? Agora nós vamos falar de quê, hein? Vamos falar da isodorante, transformação isodorante? Não, vamos falar da transformação isocórica. Isocórica. Aí, ó, o próprio nome já fala, né? É uma transformação a qual, o que é constante, hein? O que é constante? Isocórica, professor? Ela também é chamada de isovolumétrica.
E também é chamada de isométrica, tá? Mas é mais comum isovolumétrica ou isocórica, viu? É uma transformação a qual o volume é constante. O volume, ele vai ser constante. Aí é fácil, muito fácil você imaginar um exemplo. Né? Imagina um recipiente que o volume não muda e contém um gás lá dentro, né? Aí o gás esquenta ou esfria. E o que acontece com a pressão também é trivial. Né? Se você esquenta o gás, a pressão aumenta. Por que a pressão aumenta? Porque, deixa eu abrir aqui um simulador para mostrar. Não sei se vocês enxergam isso quando eu falo. Olha lá, vamos fazer isso aqui virar gás, né? Tá muito frio isso aqui. Aí, vira gás. Começou a virar gás, né? Ó. Mas não era esse que eu queria, não. Aqui, ó. Esse aqui é melhor. Bom, aqui é sólido. Vamos fazer isso aqui virar gás, hein? Pera aí. Tô esquentando aqui. Aí, ó. Já é gás. Então, observe, senhores. Vocês estão vendo aqui que as moléculas ficam vibrando, né, aleatoriamente. Cada uma tem velocidade em uma direção. Uma confusão danada aqui dentro. E elas ficam batendo nas paredes desse recipiente. Também batendo aqui no pistão, né? E se o volume ele for constante, quer ver? Vamos colocar o pistão aqui, ó. Se o volume for constante, olha só a pressão aqui, tá vendo o medidor aqui, ó, 60, mais ou menos 60 atm, né? Se eu jogar calor, o que acontece? As moléculas ficam mais agitadas, olha a pressão aumentando lá, ó, já tá 70 atm, tá vendo? As moléculas ficam mais agitadas cada vez mais, então a força produzida pelas colisões das moléculas com as paredes ficam mais intensas, produzindo maior pressão. Né? Chega uma hora aí que isso vai explodir. Sempre explode, né? Se você não frear esse aquecimento. Quer ver? Se a gente deixar muito tempo aqui, chega uma hora que isso aqui vai cabum, explodir tudo, né, cara? Será que demora muito aí? Vamos jogar mais ar. Chup, chup. Ai, cadê? Vou pegar aqui a bomba. Tô jogando mais gás. A pressão tá aumentando. Explode, explode, explode. Esfria, esquenta, esquenta, agora esquenta. Oh, meu Deus, como é que eu quero explodir isso aqui, ué? E não tá explodindo não, gente. Se a gente não tiver um escape aí, o que vai acontecer? Chega uma hora que a força produz. Ah, explodiu. Aí o gás vai embora. Tchau, gás. Viu, senhores, como é que funciona? E aí, ó, como o volume aumentou, o volume fornecido pelo gás, olha só, as moléculas elas são freadas, tá vendo? A energia dessas moléculas reduz, tá? Então, voltando aqui para a isocórica. Se o volume é constante, se a gente esquentar esse gás, o que acontece com a pressão? Ela aumenta, é diretamente proporcional, é igual a gente viu aqui na simulação, né? Então, a gente pode transformar isso daqui em P igual a uma constante vezes T, né? E a gente sabe que o gráfico disso é uma reta. Vamos desenhar isso daqui igual na análise anterior. A gente tem aqui uma reta. Se for P por T, né? Tem que ser P por T, tá, gente? Senão não é não. Tá aí a reta, né? Mais uma vez, a função não é definida na origem. Não existe temperatura zero, muito menos pressão zero, porque o gás ele tem que vibrar, ele vai colidir com as paredes do recipiente, tá? Isso daí vai ser linear, já que o coeficiente angular, já que o coeficiente linear ele é zero, né? A reta não toca, que é ordenada, tá bom? Lá na primeira lei da termodinâmica, que a gente tem Q igual a W mais delta U, se a transformação ela é isocórica, significa que a gente não tem trabalho. O W é zero, esse cara aqui ele vai ser zero. Porque o gás não expande e nem contrai. Então ele não realiza trabalho. Para você ter trabalho tem que ter o quê? Deslocamento, né? Então fica que Q igual a delta U. O que significa fisicamente, hein? Q igual a delta U. Significa que todo o calor que você fornece para o gás tem que ser usado para ele esquentar. Ele não pode trabalhar. Todo o calor que você tira do gás, ele tem que ser usado para o gás esfriar, né? A temperatura dele reduz, beleza? Isso que significa que é igual a delta U. Tranquilo, senhores? Alguma dúvida aqui?
da isocórica, de boa. Vamos lá então, próxima transformação. Vamos falar agora da adiabática. Transformação adiabática. Que transformação é essa, hein? O próprio nome já fala, né, gente? Adiabática quer dizer o quê? O que é constante, hein? Vamos ver se alguém acerta aí. Fala aí comigo. É que é, Eduardo? Volume constante. Mas, Eduardo, nós acabamos de falar do volume constante, queridão. Isovolumétrica aqui, isocórica, essa aqui é outra. Catapimbas. Catapimbas, não, a catapimbas não é constante, ela também muda. Alice, tem uma coisa que é constante, o que será que é, hein? A Bruna nem ideia. Se já foi PT e V, só pode ser nada. Não, tem uma coisa constante, o que é, hein? Deixa eu ver quem acerta, hein? Quem acertar vai passar de ano direto, hein? Aí o cara vai lá e digita no Google, quer ver? Rapidão, aí já aparece. Trabalho, não, também não é não. Trabalho zero é a isovolumétrica, né? Que acabamos de falar. Nem uma dica não, gente. Que isso? Que constante? Adiabática, Fabrício, aqui não tem nada constante. Tem sim, cara. Tem uma coisa constante. Tá faltando uma grandeza. Qual, gente? Ah, tá. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Você tá olhando alguma coisa? A unidade de calor, ela é constante. Isso, agora sim. É uma transformação a qual não tem troca de calor. ΔQ é zero, ok? O calor que é constante. Mas, ô Arthur, onde você notou isso aí, cara? Uai, eu tinha notado que o volume aumenta, a pressão, a temperatura diminui. Não tem jeito não, cara. Isso aí não existe não, Tuzinho. Fui leiga, porque estava escrito naquele texto que você passou. Que texto? O que tá falando no texto, Murta? Sim, passei os links, certo. E lá falava o quê, hein? Eu não sei, tipo assim, qual aula que foi, nem qual semana, mas eu lembro que você passou, tipo, uns links, aí eu fui ler e tal, e falava que a adiabática, ela tinha um sistema que não troca calor e tal, que é igual a zero e tal. Só que eu não lembrava disso. Isso mesmo. É uma transformação a qual não tem troca de calor. E aí, vamos descrever então essa transformação. Pera aí, gente, vou ter que fechar essa janela aqui, porque Deus me livre, esfriou demais. Pera aí, já volto. Agora sim. Tem uma ventania aqui, tá doido? Bom, vamos descrever então a transformação adiabática. Olha só. Deixa eu pegar aqui o cilindro. Vou colocar ele aqui. Galera, ó, aqui a gente tem, né, o cilindro com o pistão e o gás. Imagine que você pega esse pistão aqui e puxa ele para cima rapidamente, expandindo esse gás. Se você expande o volume fornecido ao gás, é o que a gente viu lá na simulação. As moléculas elas tendem a vibrar menos, a velocidade delas reduz porque elas vão colidir menos umas com as outras, né? Já que o espaço entre elas aumenta. Ou seja, a temperatura desse gás vai reduzir. Concorda comigo? E se o gás ele esfria, ele começa a roubar calor da vizinhança. Só que esse calor ele propaga por condução, que é um processo lento. Nós já estudamos isso ano passado, lembra? Então a condução ela é lenta. Então o gás ele vai ganhar calor da vizinhança, porém vai ser essa troca de calor ela vai ser demorada. Isso significa que se você puxar rapidamente o seu pistão, não vai dar tempo de ter troca de calor com a vizinhança, porque o processo de condução ele é lento, né? Então você expande o gás rapidamente, enquanto você está expandindo ali, ele não vai trocar calor com a vizinhança, porque é uma transformação muito rápida, né? Mesma coisa se você comprimir o gás, ao invés de você expandir o gás, imagine que você,
rapidamente você comprime aqui, reduzindo o volume fornecido ao gás. Ele vai esquentar e depois de um tempo, né, ele vai perder calor para a vizinhança. Mas se você comprimir muito rápido, não dá tempo de ter troca de calor com a vizinhança. Portanto, a transformação adiabática ela tem que ser, para ser adiabático, né, é uma transformação rápida, para não dar tempo de ter troca de calor com a vizinhança. Ok, senhores? E aí, qual que é a consequência de ser adiabática da primeira lei da termodinâmica, que é Q igual a W mais ΔU? O Q ele vale zero, e aí a gente tem que W é igual a menos ΔU. O que isso significa fisicamente? Q igual a menos ΔU. Olha só, se você comprimir o gás, o trabalho realizado pelo gás é negativo, pois foi a vizinhança que realizou o trabalho sobre o gás. E qual a consequência disso? O gás ele esquenta, então o ΔU é positivo. Observe então que quando o trabalho é negativo, o ΔU ele é positivo. E se o gás expandir, o que acontece? A temperatura cai, ele esfria. Então, se o W é positivo, o ΔU é negativo. Então, essas duas grandezas na adiabática, elas sempre têm sinais contrários, né? O W e o ΔU. Ok, senhores? Entenderam isso daí? Então tá. E aí, graficamente, hein? Como que é a transformação adiabática aí? Como é que você identifica, a partir de um gráfico, que a transformação sofrida pelo gás foi adiabática? Tem que ser um gráfico aqui P por V, tá, senhores? Fabrício, você pode repetir, por favor? Claro, Beatriz Barbosa. O que acontece, minha querida? Quando você comprime o gás, tipo, imagina uma seringa, né? Você pega a seringa, tampa ela e pressiona, comprime o gás que está lá dentro. O que acontece? Esse gás ele esquenta, né? Porque as moléculas ficam mais agitadas, a vibração aumenta, né? A distância entre elas diminui, as colisões aumentam e tal. E se a temperatura desse gás que está lá dentro ela aumenta, ele começa a perder calor para a vizinhança. Mas se você comprimir o gás muito rápido, não dá tempo dele trocar calor com a vizinhança, né? Porque é um processo de condução que é devagar. Então, toda vez que a transformação ela for muito rápida, ela é chamada de adiabática, pois não dá tempo de trocar calor. E na primeira lei da termodinâmica, Q igual a W mais ΔU, se o calor ele é zero, então a gente tem, ó, passa o ΔU para lá, né? Fica W igual a menos ΔU, ou se você quiser, ΔU igual a menos W, né? O que o povo está falando aqui? Gabriela, o que é U mesmo? Energia interna. Gabi, aí tem uma historinha por trás disso, viu, Gabi? Daqui a pouco eu te conto aí para você lembrar. Deixa eu concluir aqui com a Beatriz. E o que significa, então, que é W igual a menos ΔU ou ΔU igual a menos W? Né? Significa que sempre que o trabalho for positivo, a consequência é o gás esfriar. E sempre que o trabalho for negativo, a consequência é o gás esquentar. Né? O ΔU é positivo. Então, essas duas grandezas sempre tem que ter sinais contrários na adiabática. Né? Entendeu aí agora, ô Beatriz? E Gabriela, U é a soma de todas as formas de energia que o gás carrega com ele. Mas se esse gás ele for ideal, a energia total que ele carrega, chamada energia interna, só depende da temperatura. Tá? Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura reduz, a energia interna reduz. Beleza, Beatriz e Gabriela? Tudo certo aí? Entenderam? Não responde a gente, não. Agora respondeu aqui. Sim, obrigado. Beleza. Então lá então. Opa, apareceu uma mensagem aqui da Beatriz.
É a mesma linha de raciocínio da isotérmica, só que ao contrário? Sim, isso mesmo, Beatriz. Faz total sentido. Por quê, Beatriz? Elas são contrárias mesmo. Na isotérmica, você tem que fazer o gás sofrer a transformação muito devagar, para dar tempo de trocar calor com a vizinhança. Na adiabática, é o contrário. Você tem que fazer essa transformação muito rápida para não dar tempo de ter troca de calor. Entendeu, minha querida? Total sentido. E para que serve, né, essas coisas aí de ser isobárica, isotérmica? Vai ser o final da termodinâmica, que nós vamos ver as máquinas térmicas, vamos falar dos motores de combustão interna. E aí você vai ver que os motores que a gente utiliza hoje em dia, né, a maioria deles são quatro tempos, e cada tempo é uma transformação termodinâmica, sendo que uma delas aproxima muito da isotérmica, a outra ela é adiabática, né? Então essas transformações são muito importantes em processos de motores, entendeu? Mais para frente nós vamos encaixar essas pecinhas aí, beleza? E agora, hein? Agora tá faltando qual transformação, hein? Isodorante? Vamos lá então. Agora, o que nós vamos fazer, hein? Seguinte, gente. Tem que falar que tem que recordar uma matéria da química com vocês. Vocês virem que porque nós vamos juntar essas pecinhas todas aí, viu? Vocês viram em química a lei de Avogadro? Vocês viram isso em química, gente? A Beatriz quer que volta lá. Aqui, minha querida, mais para cima. É o gráfico. Vai ser Alice. Esqueci. Opa, alguém quer falar comigo aí? Não? O que acontece? Beleza, Beatriz. O que acontece? Tem algumas funções matemáticas que, infelizmente, aqui no ensino médio, a gente não consegue demonstrar por que o gráfico tem aquele formato. A gente faz isso com a parábola, nem com a parábola a gente faz, né? Não faz não. Com a parábola a gente conta, ó, quando for ax2 mais bx mais c, tem esse formato aqui que a gente chama de parábola. Mas lembre-se que você não viu uma demonstração de que por que ele tem esse perfil, né? E você só viu isso na reta, que é ax mais b, né? Outra coisa também, a hipérbole. Eu te contei que a função do tipo f de x igual a uma constante sobre x, ela tem esse formato aqui que a gente chama de hipérbole, né? Vimos algumas características da hipérbole e tal, mas eu não te contei, não demonstrei por que se a função for desse tipo aqui, o gráfico tem esse desenho aqui, né? Porque, na verdade, essa demonstração ela exige uma ferramenta matemática chamada derivada. E no ensino médio a gente não vê a derivada, né? Então por isso que a gente não demonstra, tá? E a mesma coisa vai acontecer com a diabática. A diabática, ela é do tipo P em função de V igual a uma constante sobre V elevado a gama, onde gama depende do tipo de gás. Se ele for monoatômico, o gama vale 3/5, se for diatômico, 7/5, mas isso você não precisa saber não, tá? Você só precisa saber que se for adiabático, a curva ela é parecida com a hipérbole, só que ela é um pouco mais acentuada, ela cai mais rápido. Ela faz assim a diabática, ó. Peraí que travou aqui. Isso. Ela tem uma inclinação mais acentuada do que a isotérmica, ok? Ainda não tá bom. Aí, tá próximo do real. Então, ó, a azul é uma isotérmica e a verde, que tem uma inclinação mais acentuada, ela é uma adiabática.
Mas, professor, e aí? Se aparece o problema com o gráfico, como é que eu vou saber se ela é isotérmica ou adiabática? Bom, o cara não vai te dar uma curva só e pedir para você adivinhar. Normalmente, o que as questões fazem, né? As questões de ensino médio? Elas te dão uma isotérmica. Por exemplo, o cara vira para você e fala, ó, essa curva de azul aqui é uma isotérmica. E no gráfico aparece uma outra curva mais inclinada. Essa outra curva mais inclinada pode saber que ela é uma diabática. Tudo bem? Por exemplo, deixa eu pegar uma questão aqui para você ver o que eu estou falando. Deixa eu ver onde que tem uma questão assim. Olha só essa daqui. Essa questão 4 aqui. A questão fala que essas linhas pontilhadas são isotermas. Tá vendo? E tá vendo essa curva BC? A curva BC, ela não é mais inclinada do que as isotermas? Então pode saber que BC é adiabático. Tudo bem, senhores? Viu aí, Alice? Febre, você falou que ela é mais inclinada porque ela acontece mais rápido? É, porque o denominador ele é elevado a um expoente aqui, tá vendo? A isotérmica, ela é do tipo PV igual a uma constante sobre V. Nós demonstramos isso aqui lá na isotérmica. E o denominador, o expoente dele é 1. Já na diabática, o expoente dele é diferente de 1, é maior do que 1. Então ela é parecida com a isotérmica, né? As funções são muito parecidas, você pode ver. Porém, ela decresce mais rápido do que a isotérmica. Entendeu, minha querida? Entendi. Então tá.